Olá, Beth, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, Boa maravilhoso. noite. É um prazer estar aqui com você, contribuindo aí com o nosso espaço, né? Assim, Com a clínica. inclusive, eu queria até agradecer você muito por ter aceito o convite, né, da nossa live de hoje e, e acrescentar que você está aqui desde o início, né, da Vital Prime, há 2 anos e meio. Eu conheço você muito bem, você é, né, uma excelente profissional, uma excelente pessoa. Eu tenho uma honra muito grande de estar aqui conversando com você hoje. Tá? E pode falar. Muito obrigada, Fernando. A honra é minha, né, de poder. Você faz um trabalho muito bonito na clínica e bastante coerente com a questão da saúde, das questões da multidisciplinaridade, né, da saúde e tudo mais. Faz um trabalho bacana com os idosos, então eu tenho realmente um enorme prazer em poder contribuir. Você sabe disso, desde o começo eu sempre me dispus e tenho mesmo. Quero ver a clínica crescer mais ainda do que ela já vem dando aí os seus sinais, né? E vamos lá, vamos trabalhar junto. É um trabalho de equipe que faz a força, né? E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, para levar um pouquinho de conforto para as pessoas, né? Que estão passando para as famílias e para os lares, né? Que passam aí por uma série de acomodações e aprendizados, né, Fernando? E a Uhum. gente vê aí no dia a dia as pessoas, algumas se adaptando com mais facilidade, outras com mais dificuldade, enfim. Mas Sim. é o processo natural. É o que eu reparo, assim, é que nós vivemos hoje, parece que vai um momento que uma enorme onda assim cobriu a gente. E nós estamos assim meio sufocados, sem poder respirar, e a gente tenta emergir de alguma forma para poder ter algum alívio, né? Eu acho que cada um e dentro disso cada um sofre, né? Cada um tem o seu sofrimento individual de algumas relacionado em algumas circunstâncias, né? E eu queria, né? Já como o assunto aqui é a família, né? E cada indivíduo em si tem a sua problemática, né? Eu acho que nesse momento de contenção social, onde nós temos uma aglomeração de problemáticas todas juntas, né, unidas ali, eu queria ver como a família, né, como a família, qual a importância da família em relação a isso, em relação a o que a família pode ajudar em relação a isso. Na realidade, Fernando, o que a gente tem é assim, esse é um momento que leva a família a se voltar um pouco para aquilo, para a sua essência, né? Para que serve a família, na realidade? A família é o núcleo de verdade, onde um ser nasce, e aí a gente não está falando só da família consanguínea, a gente também está falando das famílias por afinidades, né? Que o ser nasce, que ele vai aprender, né, a se relacionar, ele vai aprender afeto, ele vai aprender a lidar com as diferenças, ele vai aprender a lidar com os conflitos, o distanciamento e a aproximação. Então, é o primeiro núcleo do ser humano. E essa crise que nós estamos passando, esse momento, né, em que o mundo está passando, ele faz com que nós nos voltemos para aquilo que é essencial do papel familiar, né? Então a gente tem as famílias que já estão com seus filhos crescidos e que já se casaram ou já saíram de casa e tudo mais, e que estão num distanciamento com esses pais estão isolados. Nós temos as famílias que têm filhos pequenos e cujos pais sempre trabalharam e tiveram uma demanda desses filhos, e agora esses filhos estão todos aglomerados no mesmo espaço, e nem sempre esse espaço é um espaço grande, normalmente até em São Paulo, por exemplo, os apartamentos são pequenos, os espaços são pequenos, as crianças ficam endoidecidas porque elas realmente precisam de espaço para queimar energia. Então, vira uma dinâmica, né, muito nova para esses pais, no sentido da participação mais efetiva 24 horas na vida desses filhos, coisa que numa rotina onde cada um leva a sua vida trabalhando fora, os filhos estudando e tal, normalmente esse cuidado fica meio que terceirizado.
ou às vezes só com um membro da família e não o tempo todo. Então, isso gera um reaprender a conviver, né? Esse reaprender a conviver é se voltar um pouco para a essência do papel da família, se voltar um pouco para a essência das regras de estrutura, né, de hierarquia familiar. O que é pai e mãe, como que essas regras funcionam, quem define o quê, quais os acordos, a questão das rotinas, né, diárias, né? A gente está aí com toda uma questão das escolas também tendo que aprender como manter a educação, manter o ensino de uma forma virtual. E eu tenho lido bastante a respeito disso, por exemplo, a dificuldade que esses pais estão enfrentando em acompanhar esse ensino, porque os pais não são pedagogos, os pais não são professores na sua maioria, então não tem uma didática. Algumas pessoas com mais facilidade, mas a grande maioria enfrenta bastante dificuldade em acompanhar esses filhos, em tirar dúvida, em participar desse ensino e tudo mais. Então, isso é uma parte. Fora toda a demanda, né, que vem com as dúvidas, né, quanto tempo isso vai durar, a questão financeira das famílias, a questão de o meu trabalho, se as pessoas vão conseguir manter o seu negócio ou se manter empregados. Então, tem todo um conflito também emocional que gera uma pressão individual para os membros, né, para os mentores da família, e também isso acaba influenciando na relação com os demais, né? Então, isso que você está dizendo é um verdadeiro tsunami, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Não, é que eu vejo assim, existem uma família com pai, mãe, filhos, avós, cada um sentiu de uma forma, certo? Cada um acabou recebendo um problema de uma contenção de uma forma. E como lidar com isso, né? Porque você coloca um monte de problemas juntos, de repente, numa sala da sua casa, durante um tempo enorme, e como fazer para driblar o nervosismo de toda essa situação, né? É isso que eu fico em dúvida de como lidar com uma situação como essa, porque eu vejo um aumento de casos de agressão, de agressividade, inclusive entre casais, né, entre marido e mulher, principalmente eu puxei um dado que nós tivemos 50% de aumento em casos de agressão, né, de violência doméstica. Então, assim, isso tudo nesse momento de contenção. Né? Existe alguma fórmula mágica para você tratar desse problema dentro da família? Olha, mágica, pozinho mágico ninguém tem, né? Se tivesse, a gente não estava na pandemia. Mas o que existe, né, são algumas possibilidades. Eu acho que, assim, num primeiro momento, acho que nos primeiros 15, 20 dias desse processo, lá atrás, as pessoas ficaram impactadas, mas levaram isso com mais leveza, vamos dizer assim, pensando que em férias as crianças não estavam compromissadas, o casal também estava meio que alguém fazendo home office e o outro não, meio que levando a coisa em banho-maria. Depois, a convivência, né, o acordar, e o todo dia, e a rotina, e as demandas, tal, realmente vai gerando uma pressão psicológica, uma pressão psíquica nas pessoas. E ao não entrar em contato com essa emoção, né, que é a emoção da frustração, que é essa sensação de agonia que você falou no começo, né? Então, o que acontece? As pessoas vão se sentindo agoniadas. Então, uma dica para as famílias, né, é abrir um espaço para que se possa falar sobre o que o que está sentindo, né? As pessoas percebem as coisas, como você disse, de formas diferentes. As pessoas são diferentes, né? Mesmo estando na mesma família, mesmo você tendo 2, 3 filhos, cada filho tem um jeito de lidar com a emoção, um é mais agressivo, o outro é mais quieto, às vezes o marido é mais quieto e a mulher é mais ativa, então tem uma diferença no modo de ser. Essa convivência, né, de 60 e poucos dias que nós já estamos, né, leva as pessoas a se depararem com uma coisa que elas não se deparam no dia a dia, numa rotina estressante, né, da vida normal.
se deparar com a intimidade. Eu não sou igual ao outro, eu não percebo as coisas como o outro percebe, eu não sinto como o outro sente. Então, primeiro de tudo, é começar a aceitar isso, né? Aceitar que as pessoas são diferentes e cada uma tem uma forma de expressar as emoções. No consultório, quando eu trabalho com as famílias, eu costumo pedir para as crianças desenharem várias carinhas, né? Carinha de triste, de alegre, da raiva, carinha de decepção. Elas fazem várias carinhas, com canetinha mesmo, tal, recortam essas carinhas e a gente coloca um adesivo nelas para que elas, de manhã e no final do dia, coloquem na porta da geladeira em casa. Como que elas acordam e como que elas vão dormir. E isso dá uma ideia para as famílias de como é que as pessoas estão, né? Uma outra opção, e isso ajuda muito, porque a criança, às vezes, ela não consegue dar nome, mas ela consegue identificar a carinha. Então, essa é uma brincadeira que vai dar uma noção de qual é a realidade para esses pais e para o casal em si, né? Às vezes o casal está lá, um está chateado com o outro e vai acumulando isso, não fala, não tem o diálogo para falar que não está gostando de tal situação, e isso vai acumulando até que chega uma hora que estoura, né? Aquilo que eu não consigo dizer em palavras, eu digo em ações, por isso vem a violência, né? Muitas vezes a pessoa vai acumulando, 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 chega uma hora que ela perde a paciência e vem, então, a questão da violência. O número de violência doméstica realmente cresceu muito. Nos casais existe uma complexidade que está relacionada também à questão da vida sexual do casal, porque lá no começo da pandemia, quando tudo era férias, né? Então a disponibilidade do casal estar junto, de ter mais tempo junto, tal, era novidade. Então o sexo poderia fluir de uma forma mais leve. No entanto, com todas as pressões, a sobrecarga doméstica, né? Muitas das famílias perderam os seus colaboradores em casa, né? Eu tenho casais que perderam as suas babás, perderam as suas secretárias, e o casal é que está fazendo as atividades domésticas, os filhos estão participando, alguns estão participando, outros não. Então, toda essa pressão também leva uma sobrecarga para o casal. E aí, o sexo ele deixa de ser uma atividade prazerosa para ser uma atividade de cobrança, meio que na obrigatoriedade. E isso, então, vai gerando, porque tanto o feminino como o masculino, os gêneros, eles olham para a atividade sexual de forma diferente. A concepção é de forma diferente, né? Então, por isso, a violência doméstica. Nas estatísticas, a grande maioria das agressões vem por conta disso, né? Vem por conta da obrigatoriedade, do desejo, da exigência de sexo, ora pelo homem, ora pela mulher. A outra questão tem a ver com a autoridade, que é aquilo que eu falei lá no comecinho, que é a questão da hierarquia, né? Esse momento é um momento onde as famílias podem começar a olhar para a construção de quais são as hierarquias que nós temos estabelecidos, né? Quais os valores de hierarquia. Pai e mãe são detentores de poder dar regras, de poder fazer acordos com filhos. O casal tem a possibilidade desses acordos. Quando isso não acontece, os conflitos se instauram de várias formas, de diversas maneiras, né? Algumas porque os filhos desacatam a autoridade ou não respeitam as regras. O próprio casal, entre si, tem uma disputa de poder, de quem manda mais, de quem pode mais, de quem sabe mais. E isso vai levando a discussões que pode gerar formas agressivas a partir do momento que eu não consigo, em palavras, aquilo que eu quero, eu passo a ter uma atitude mais reativa, mais defensiva, que é a agressão. Não sei se eu fui clara para você a respeito disso. Foi. Quer dizer, então, na verdade, assim, só que é muito normal, assim, pelo menos dentro de uma família, de repente, alguém
ser mais exacerbado, tipo, ter um nervosismo maior. Então, na verdade, o que uma família precisa é alguém que esteja lá para também colocar os panos quentes para tentar amenizar todo aquele lado dramático que pode estar ocorrendo em qualquer uma das situações aí que de repente pode levar a uma tendência agressiva. É isso. O que eu costumo dizer é assim, quando se trata de casal, é importante que o casal tome para si que nesse momento o que eles precisam é se fortalecer enquanto família. Para que isso aconteça, os acordos são super importantes. Uma coisa que eu costumo dar como exercício, né, é que eles façam um acordo de quando eles estão chegando numa situação mais ou menos crítica, que vai levar uma discussão em escalada, né, que de verdade a discussão em escalada é uma coisa que a gente diz assim, se discute sobre tudo, menos sobre aquilo que é importante. Então, de repente, eu começo a discutir porque a filha de 6 anos, de 7 anos, não fez a lição de casa. E aí eu acuso o marido porque não me ajudou. Só que essa é uma discussão em uma ação. Na escalada, isso tudo perde o foco e o casal começa a competir. Então, toda vez que o casal entrar numa discussão e isso for perdendo a linha, perdendo o sentido, é importante que o casal combine, faça um acordo. Olha, stop, vamos respirar, vamos parar, depois a gente retoma e vê como é isso. É muito difícil. As pessoas levam um tempo para se adaptar. Né? Acho que a pessoa precisa ter um poder de racionalidade bem grande para, de repente, tomar essa atitude e realmente botar em prática, né? Exatamente. Mas olha, eu digo assim, né? Toda a relação, toda a combinação de relação, sempre vai ter, em alguma circunstância, alguém que está mais exacerbado e alguém que está menos. Sempre vai ter alguém que serve de mediação, né, dentro de uma relação. Sempre vai ter uma pessoa mais reativa e a outra menos reativa. Essa dualidade do casal, ela acontece mesmo nos casais que têm características muito parecidas, né? Então, eu costumo dizer assim, o exercício de ser casal, porque a gente passa, né, sendo casal, exercitando isso, a gente vai aprendendo na medida em que a gente vai vivendo. É um exercício de estica e puxa, né? De dar e recebe, de alonga e encurta, de equilíbrio, de sobe e desce. E isso os dois fazem o tempo todo. É isso que vai manter o equilíbrio do casal. Então, na hora, se eles têm um acordo, né? De, peraí, vamos dar um tempo, depois a gente retoma esse assunto. Olha, vamos deixar para falar sobre isso depois. Vamos evitar de discutir na frente das crianças. São acordos importantes que vão ajudá-los, né, a criar uma situação um pouco mais harmônica, tá? Agora, é fácil? Não, não é. Não é. Se fosse fácil, os casais não precisavam vir ao consultório, né? Ui, desculpa, caiu aqui meu celular. Se fosse fácil, os casais não precisavam vir ao consultório, né? Mas nesse momento, como a gente está, eu acho que as pessoas estão mais dispostas a aprender. Eu tenho visto aí uma quantidade enorme de lives, eu tenho visto uma quantidade enorme de profissionais se dispondo a ajudar e tudo mais. Então, assim, não sabendo fazer, busque ajuda, né? Hoje, com a questão da pandemia, as pessoas estão muito sensibilizadas, né? E os profissionais muito dispostos a ajudar nesse momento. Eu sou uma profissional que estou disposta a ajudar e tem várias associações, tem várias entidades aí trazendo um pouco de conforto e ajudando essas pessoas a passarem por esse momento. Sim. É um grande desafio, mas um desafio de desenvolvimento, né? Sim. A gente está aprendendo a se conhecer mais, a olhar para a intimidade. Agora, quando essa euforia, né, essa raiva, esse sentimento de decepção, essa mágoa, tal, vem à tona com as crianças, com os filhos adolescentes, né, é importante que esses pais
não adoleçam junto ou não se infantilizem junto, né? Às vezes a criança começa a berrar e chorar e tal, aí o pai fica bravo, ele berra mais que a criança, a mãe fica brava, berra mais que a criança e põe de castigo e tal. Acolher as emoções dessa criança. Ela não sabe o que está acontecendo. Na maioria das vezes, ela não consegue identificar o que está deixando ela com raiva. Às vezes não é o sorvete que ela quer tomar, não é o brinquedo que ela quer pegar, é algo que já aconteceu muito antes, né? Por isso que a questão da brincadeira das carinhas faz bastante sentido no caso dos filhos. Sim. Porque assim, na verdade eu conheço gente que está passando um perrengue com filho, né? Eu conheço gente assim. Eu sei que é difícil, mesmo porque, como a gente conversou, você falou no começo, as escolas elas estão meio que jogando uma responsabilidade para os pais, né, nesse período. E os pais geralmente, nossa, eles têm muitas outras coisas, muitos outros problemas, né, para solucionar, coisas para pensar, e de repente se veem nesse meio onde eles se tornam responsáveis pela educação do filho lá, que deveria ser da escola, né? A escola simplesmente está transferindo isso. E é uma coisa que eu acho que é bem complicado também de se lidar, né? A gente precisa separar um pouco a questão, são duas coisas, né? A questão uma questão da educação em termos de desenvolvimento, de aprendizado das crianças, dos adolescentes, tá? A outra coisa é a questão de educação, né? Em relação a conceitos morais, a disciplinas, a respeito, enfim, a uma série de questões. São duas questões. Os pais são responsáveis por educar os filhos e ajudá-los a entender como é viver em sociedade, quais são as normas, quais são as regras, e isso começa dentro de casa. Sim. Então, se os pais, nesse momento, já conseguirem aproveitar esse período da pandemia para começar a estabelecer regras, acordos, para que não chegue, né, no extremo de perder a paciência e ir para a violência, porque o número de violência infantil também aumentou muito. Pais que nunca bateram nos seus filhos hoje estão batendo, né? E a gente vem de uma geração que vinha cultuando justamente isso, né? Que educação não é pela agressão, não é por bater e tudo mais. Então, existe uma forma eu costumo dizer assim, boa educação cabe em qualquer lugar. Respeito e boa educação cabe em qualquer lugar. Então, se os pais conseguirem, eles enquanto casal, né, se fortalecerem no sentido das regras, do respeito mútuo, de compreender, e o respeito vai desde, aquela pessoa não levantou de bom humor, e tudo bem, não tem problema não ter bom humor, né? Vamos respeitar aquele momento, aquela individualidade. Aquela pessoa hoje está azeda. Tá bom, tudo bem, ela tem o direito de estar angustiada, tá aborrecida porque não pode sair de casa, porque não pode ver os amigos, porque não pode jogar bola, enfim. Aquela criança tem esse direito. E acolher isso, e trazer para a criança, olha, tudo bem, isso faz parte. Mas os pais podem aprender a pontuar para esse filho que o fato dele estar aborrecido não significa que ele tem que responder mal para os pais, ele tem que deixar de ajudar em casa, ele tem que brigar com os irmãos por conta da frustração. Então, tentar trazer essa conversa, e isso começa na relação de casal. É o casal que dá o tom, é o casal que dá o ritmo para essa criança. Mas e aquelas famílias onde a mãe que é sozinha e que cria esses filhos? A mesma coisa. Aí naquela família onde esses filhos são criados pelos avós, a mesma coisa, a questão hierárquica é a mesma, né? Então, e a questão agora da educação? Mas os meus filhos vêm com tarefas de atividades que eu não sei o que fazer, eu nem sei como ajudá-los, né? Então, aí é cobrar da escola também uma orientação para que esses pais, porque eu acho que assim, uma das coisas que está acontecendo com muita frequência
é que as escolas tiveram que rapidamente se preparar para ter uma atividade de tecnologia, das quais a grande maioria não estava. Principalmente as escolas de prefeitura, de estado e tudo mais. E mais ainda, os profissionais, os professores não estavam treinados e preparados para isso. Então, se a gente tiver a humildade, né, de entender que é um aprendizado comum e que essa autoajuda, se todo mundo unir forças, isso pode ser feito, né, pode ser ajudado. As escolas particulares, elas têm como ajudar esses pais, porque tem orientadora pedagógica, tem orientadora educacional, que pode fortalecer esses pais na linha de raciocínio para ajudar esses filhos. Certo, entendi. Eu só queria avisar o pessoal que está acompanhando que podem fazer perguntas, tá? Podem fazer perguntas e que a Margarete vai ter o prazer em respondê-las. Tá? Se tiver alguém aí. Margarete, eu até esqueci, na verdade, acho que era para ter feito isso no começo, né? Eu não fiz. Mas conta um pouquinho da sua experiência como psicóloga, o seu trabalho, para o pessoal também ficar sabendo, né? Porque eu sei, você está aqui há 2 anos e meio comigo, né? Desde que eu fundei a Vital Prime, né? E a gente tem convivido bastante nesses 2 anos e meio, né? E eu sei muito do seu trabalho, sei toda a experiência que você tem em família aí com casais, mas fala um pouco aí, eu sei que o negócio é grande, extenso a sua experiência. Não, vamos simplificar, né? Vamos trazer a simplicidade para as coisas. Eu sou formada há 35 anos, eu atuo como psicóloga e atuo com família há mais de 20 anos, né? Família, casal. Tenho várias formações, desde formação a nível de terapias individuais, terapias holísticas, sou formada em medicina tradicional chinesa, tenho formação pela PUC, pela USP, pela Unesp, sou sexóloga formada também, especializada em sexualidade humana, trabalho com fitoterapia, com florais, enfim, tem uma gama de trabalhos onde a gente une várias questões, várias técnicas para ajudar as famílias, os pacientes que vão tanto a nível individual como de casal e tudo mais. Inclusive constelação então, familiar também, você também mexe com essas coisas? Sim, trabalho com constelação familiar em grupo e principalmente com bonecos, que é uma coisa que é uma técnica fantástica, que ajuda muito os casais, as famílias, né? E também na individualidade, porque com bonecos você consegue formar a constelação dentro da problemática, dentro da emoção, né, daquela pessoa, e isso vai clareando, né, vai abrindo as relações, esses vínculos afetivos que vão entravando, e muitas vezes a pessoa não percebe porque que ela tem algumas crenças que a limitam, por que algumas áreas da vida, né, às vezes afetiva, às vezes relacional, às vezes profissional, não anda, não deslancha, tal. Com a constelação em bonecos, a gente consegue abrir esses canais, né, e limpar esses vínculos que estão entravados. É um trabalho bem bacana. Legal, legal. Eu vou dar uma passadinha aqui para ver se tem alguém, já tem alguma pergunta. Tem comentários aqui da Luciana. Inclusive, hoje, costumeiramente, né, desde que a gente começou com as lives, a Luciana e a Marcela fazem, né? Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo. Inclusive, eu quero até pedir desculpas se eu estou, né? Falta de experiência é complicado. Mas nós estamos, a Vital Prime sempre está bem representada aqui. Hoje a Margarete está dando um show aqui na nossa live. A Luciana ela comentou aqui, em uma casa com pai, mãe, filhos e netos juntos, muito difícil contornar a situação emocional. Muito difícil, mãe sendo dona de casa, professora, amiga, profissional.
paciência vai rapidinho. É curta a paciência, né, Margarete? Então, é o momento de, quando percebe que o copo está ficando cheio, olha, vai dar uma arejada, tenta fazer uma coisa mais leve, sair daquele contexto, né, para poder aliviar um pouco a pressão. Ter essa noção, essa percepção, não, eu estou chegando no meu limite, estou chegando no meu limite, né? Então, peraí, estou chegando no meu limite, o que eu preciso fazer para dar uma baixada na minha pressão, dar uma baixada na minha tensão emocional, para que eu não chegue no limite e acabe tendo reações, né, intempestivas, que depois eu vou me arrepender, vou acabar quebrando laços, né, vínculos afetivos, magoando pessoas desnecessariamente. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, Fernando, a Ellen. Ela perguntou a respeito de como está sendo feita a constelação agora no período da pandemia. A constelação com bonecos dá para fazer via videoconferência, né? Eu trabalho com o Skype, é uma sessão, e a gente vai montando os bonecos. Eu tenho um campo que dá para ir filmando, e a pessoa então vai dizendo o posicionamento, as emoções que vão sendo incluídas e tudo mais. Então dá para fazer sim a constelação com bonecos via videoconferência, tá? Agora, a constelação em grupo, nesse momento da pandemia, a gente não está fazendo. Certo. Mas a constelação familiar, ela tem eficácia comprovada cientificamente falando? Isso é um estudo? Tem. Funciona mesmo? Funciona. O cientista, né, o pesquisador, o filósofo Bert Hellinger, que foi desenvolvendo a técnica em função de demandas profissionais que ele foi tendo. Ele já trabalhava com a questão de grupo e depois ele foi envolvendo ainda mais essas questões. Ele foi percebendo que existia uma energia reativa e intuitiva dentro do processo, né? A gente tem outras linhas da psicologia também, que o próprio psicodrama, ele também trabalha, né, com essa questão da energia e a intuição dentro do processo da dinâmica. Então, a constelação, ela tem sim comprovação científica. Hoje ela é reconhecida mundialmente, né, como uma atividade de saúde complementar e usada, às vezes, até em judiciários. Na Itália, por exemplo, a constelação ela é usada em situações de dissolução de conflitos judiciários que vão para a justiça e tudo mais, para desmembrar aquela situação, aquele contexto. Tá? Então, realmente tem um trabalho bem fantástico, que ajuda bastante. Eu uso a constelação dentro do processo terapêutico como uma ferramenta bastante interessante, mas sempre vai da escolha do paciente. Eu tenho pacientes que preferem fazer um trabalho terapêutico com uma outra linha, com uma outra abordagem, e tem pacientes que preferem fazer com um trabalho de constelação como técnica. Então, aí tem pessoas que se adaptam bem, tem pessoas que não se adaptam. Isso é energia, né? Energia. A energia tem a questão da intuição e tem a questão também da espiritualidade, né? Que a pessoa carrega uma energia espiritual que a pessoa carrega, que traz os entraves emocionais. Vamos dizer assim, eu vou trazer um exemplo. Vamos supor que a avó ou a bisavó, a minha avó ou a minha bisavó, tenha passado por um trauma ao longo da vida dela, e isso virou um mito familiar. Que eu, por acaso, lá na minha infância, escutei isso longínquamente, né, nos bastidores, a família comentando, e nunca mais se falou. Só que aquilo, né, aquela emoção, aquela frustração, aquela dor da minha avó, ficou marcado para mim como uma identidade.
eu vou carregar essa energia ao longo da minha vida. Vamos dizer que isso esteja relacionado à minha questão profissional, né? Então, sempre que a minha questão profissional se esbarrar nesse aspecto energético, eu vou ter uma paralisação. Então, o que a constelação consegue fazer é ir abrindo, desmembrando essas questões e me trazendo a lucidez disso. E com isso eu quebro o mito, eu quebro a limitação. E no caso, então, isso ajuda, a constelação poderia ajudar num processo atual que nós vivemos de contenção social. Isso, ela traz alguma ajuda, algum benefício nesse sentido de uma convivência melhor? Sim, com certeza, né? Porque, por exemplo, mesmo os entraves, né, relacionais, a gente fala assim, tem casais que têm um filho que se dá melhor com a mãe, mas não se dá bem com o pai. Tem 3 filhos, 2 irmãos se dão muito bem, o outro irmão não se dá bem com um deles. Tudo isso são entraves relacionais. E a constelação consegue desmembrar aonde é que tem o nó. Ela consegue ajudar a identificar onde é que tem o nó e trabalhar essa questão. Trabalhar o perdão, o auto-perdão, trabalhar a aceitação. Nós, muitas vezes, tomamos decisões e temos atitudes na vida sempre acreditando que nós estamos fazendo o melhor dentro daquilo que a gente sabe. Só que o melhor para mim, Fernando, não necessariamente vai ser o melhor para você. Então, muitas vezes, uma palavra nossa, uma atitude nossa, mexe com a outra pessoa, desestabiliza a outra pessoa e nós não percebemos que isso acontece. E a gente não faz por mal, a gente não faz de forma intencional, né? Então, eu não posso me culpar por aquilo que eu não sei. Então, ao longo da vida, eu falo assim, os pais aprendem a ser pais, né, sendo pais. Filho não vem com bula, filho não vem com manual. Apesar de hoje, né, essa geração atual, há cerca de 20, 25 anos para cá, nós temos muita literatura, muita informação a respeito disso. Mas quando se vai viver na prática, ainda é um aprendizado, ainda é um exercício de aprender fazendo. Então, muitas vezes, um pai e uma mãe tomam uma atitude acreditando que está fazendo o melhor. E lá na frente, eles vão ver que não, que o efeito daquilo foi negativo. Eu não posso me culpar por isso, eu não posso me culpar por aquilo que eu não sabia, mas eu posso melhorar o que eu sei hoje. É essa a questão. Isso é o que a constelação proporciona. É a oportunidade de você fazer melhor do que você já conseguiu fazer. Perfeito. Eu acho que está bem explicado, hein? Deixa eu ver como é que estamos aqui com relação à pergunta. Se vocês, vamos participar, gente. Se quiser, aproveita. A Margarete está aqui, ó. Aproveitem aí, pessoal. Aproveitem aí. Por enquanto, nada. Muito bem. Por enquanto, nenhuma pergunta. Então, Margarete, e bem, saudades de você também, Lu. Também estou com muita saudade de toda a nossa equipe. Mas já em junho, agora parece que nós vamos poder começar, né, devagarzinho aí a voltar à normalidade, vamos deixar assim, né? E vamos lá. Adorando, a Ellen está adorando conhecer a linha de trabalho da Margarete. Muito obrigada, Ellen. Estou à sua disposição se precisar de algum esclarecimento maior. Pode fazer pergunta. E qualquer coisa, pode passar mensagem aqui para o telefone da clínica também, que eu até vou. Eu vou até já falar do telefone da clínica, inclusive, que é o 976901990, tá? E aí vocês podem mandar aqui mensagem, vocês querem falar com a Margarete, querem marcar uma consulta com a Margarete,
vocês podem passar uma mensagem para a gente entra em contato com a Margarete e teremos o maior prazer em atendê-los. Tá? E é isso. E, Margarete, tem alguma coisa a acrescentar nesse contexto de família? Tenho. O que eu queria dizer é assim, para as famílias olharem para esse processo, né, para esse período, como uma oportunidade de se rever enquanto família, né? Na grande maioria, eu vejo no consultório e também nas palestras que eu dou e tudo mais, as pessoas falando, eu não consigo acompanhar meus filhos crescerem, eu não consigo acompanhar a vida, a rotina deles, meu filho adoeceu e a personalidade dele está mudando e eu trabalho muito, não consigo dar atenção. Então, é assim, aproveitar isso como uma oportunidade de reconstruir, de reformar essas relações, né? Não é fácil, é um aprendizado e que exige também a paciência e o acolher das nossas emoções, dos nossos não saberes. Então, mãe, pai, vocês não precisam saber de tudo, né? Os filhos não sabem, na maioria das vezes, como lidar com as emoções. Então, comecem a olhar para suas emoções, para suas sensações, escute a intuição, né? Para que vocês transformem esse período, né, em algo positivo lá na frente, para que essa família saia mais fortalecida, que ela saia com maior intimidade, que vocês consigam identificar a diferença de característica de um filho e de outro, né? Às vezes eu escuto, tem casais que são bastante atentos a isso, né? Então, me dizem assim, meu filho número 1 tem uma característica assim, ele é mais alegre, ele é mais risonho, para ele tá tudo bem. A minha filha do meio já não, ela já é mais briguenta, ela é já mais raivosa. Olha que coisa linda, né? A gente consegue perceber a característica do outro e, com isso, desenvolver uma forma de lidar com cada situação. Eu não vou lidar do mesmo jeito com todos os filhos, né? Então, eu acho que essa é a relação importante para os casais olharem. É muito bom, muito legal. E é isso, porque eu acho que a gente tem que aproveitar esses tempos de álcool em gel, né? Porque eu já cansei de passar álcool em gel na minha mão, e tentar melhorar, né? Usar esse período que a gente está aqui recluso e, de repente, olhar um pouco até para dentro de nós mesmos, né? E tentar crescer de alguma forma com isso. E eu sei que é muito complicado para todo mundo, tem muita gente nervosa, muita gente com problema, mas eu acho que sempre é tempo da gente poder crescer, independente da circunstância, independente da situação. Eu acho que vai muito da força interior que a gente tem e também da ajuda que a gente tem também no decorrer da vida, né? Por isso que eu tenho pessoas brilhantes aqui dentro trabalhando, que ajudam pra caramba as pessoas, e é isso que eu quero fazer da minha vida e que seja muito longa, né? Tá. Então, Fernando, eu queria aproveitar o momento para lançar aqui que eu estou abrindo um grupo já online, que é um grupo de terapia comunitária para lidar com as questões emocionais da pandemia, né, dos efeitos. Então, a constituição a gente vai fazer um grupo, as pessoas vão participar uma vez por semana, nós podemos ter até 20 pessoas nesse grupo, e nesse grupo a gente vai discutir temas que as pessoas estão enfrentando de dificuldade, vamos trocar experiências, né? O que cada um tem feito, as famílias, as mães, os pais. Então, eu queria deixar aberto para você aí, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, a gente vai formando isso e a gente pode fazer um grupo que depois pode se estender aí para a clínica e ter um grupo permanente que vai ajudar nesses momentos de crise. Com isso, a gente vai levantar recursos, vai levantar ferramentas para que as pessoas se fortaleçam para estar saindo disso. Sim, é perfeito. Acho que isso é ótimo. Acho que realmente tem que ser divulgado. A própria clínica aqui vai divulgar isso. É um trabalho excepcional.
Acho que vamos ter que colocar isso para frente mesmo, tá? Tá bom? Bom, só tenho que te agradecer pela oportunidade de estar falando aqui, pela colaboração, e estou à disposição aí para as pessoas que quiserem tirar suas dúvidas, que estiverem passando por um momento difícil, é só entrar em contato aí com o Fernando na clínica e agendar aí um horário para a gente estar conversando. Os atendimentos no momento estão sendo feitos online, esperamos que logo a gente possa retomar as atividades presenciais. Sim, e quem está aí e não anotou o telefone, eu vou dar mais 5 segundos para pegar uma caneta, eu vou contar, eu vou falar de novo o telefone da clínica. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pegaram o telefone, agora anota. É 976901990. E lembrando que nós estamos essa semana arrecadando, tá, para a Casa de Simeão, que é uma entidade que acolhe e abriga 150 idosos. Nós estamos arrecadando máscaras, álcool em gel e sabonete líquido. Quem quiser colaborar, também entre em contato aqui no Instagram da clínica mesmo, pode passar mensagem, pode passar pelo WhatsApp também, deste número que vocês anotaram aí, que eu dei tempo para vocês pegarem a caneta, né? Espero que vocês tenham pego a caneta. E assim, podem contribuir, a gente entrega aqui o material, ou o auxílio em dinheiro, que vai ser revertido também para produtos. E é isso, eu acho que nós já falamos tudo, né, Margarete? Por hoje sim, né, Fernando? Esse tema é muito extenso. Se a gente for indo, a gente vai indo, mas o Instagram também tem uma limitação de tempo, nós estamos chegando no nosso fim. Então, eu quero mais uma vez te agradecer pelo convite e fico à disposição sua e de todos aí, tá bom? Eu que Muito agradeço. obrigada, foi um prazer. E você aqui, as portas estão sempre abertas para você. Talvez a gente arrume um outro tema para falar numa outra live. E assim Não vamos. tem problema, é só avisar que a gente faz. Ninguém mais tem pergunta. Se ninguém mais tiver pergunta, eu dou por encerrado os trabalhos da noite de hoje. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, até. Muito bem.